Convite à reflexão número 7. Virtudes. Saudações, queridas irmãs, queridos irmãos. Desejo que estejam bem e que a paz esteja em seus lares e em cada um de vocês. Meu nome é Vera. Sou grata pela oportunidade de participar desta prática doutrinária, convite à reflexão, que visa não só ao nosso aperfeiçoamento moral, mas também manter a nossa conexão, a conexão com os ensinamentos doutrinários e com a casa de Joana, nosso porto seguro neste momento de distanciamento social. Que a sabedoria e o amor de Jesus iluminem nossa mente e nosso coração. Todo ser humano traz em si um potencial para expressar algo bom, justo e belo. A manifestação dessa potencialidade é o tema de hoje, a virtude. Virtude é uma palavra que vem do latim virtus, cujo radical vir significa força, garra, vontade. É definida em dicionário como uma disposição firme e constante na prática do bem. Firme, pois não podemos vacilar quando começamos a praticá-la. E constante, porque a virtude não nasce espontaneamente. É necessário praticá-la sempre. Cada dia, devemos exercitar pequenos atos até que ela faça parte de nós. Virtude é a construção que nasce do esforço e da vontade de vencer os vícios e os defeitos, a fim de atingir o bem comum que nos leva à felicidade. O aprendizado e a conquista da virtude se fazem através da capacidade de pensar, sentir e agir no bem. A ideia clássica de virtude é cada um expressar o melhor que pode fazer, opondo-se à ideia contemporânea de que é preciso fazer o mínimo para não incorrer em uma falta. Essa ideia clássica é representada pela palavra grega arete, que para nós é a ética. Usavam também excelência, ou seja, dar o melhor de si. Para apresentarmos ao mundo, ou seja, dar o melhor que temos, não é necessário atos heróicos, grandiosos, feitos que chamem a atenção. Mário Sérgio Portela exemplifica essa excelência através de sua mãe. Diz ele que às vezes, após a sua aula, costuma visitá-la. Ela, como toda mãe, sempre acha que o filho tem fome, diz-lhe que vai fazer uma comidinha para ele. Ele argumenta que não. Ela falou, não, é só um simples macarrãozinho. É realmente um simples macarrão cozido, com uma pitada de sal, regado com azeite. Porém, ela acrescenta o seu toque de carinho ao colocar um tomate cereja cortado e algumas folhas de manjericão. Ela não se limitou ao macarrão, não se limitou a saciar a fome. Ao acrescentar o tomate e o manjericão, ela o valorizou, pois deu o melhor de si. Lucilena Galvão, em sua palestra Beleza das Virtudes, conta que uma pessoa ia todos os dias pegar o seu jornal. É coisa antiga, né? Mas ainda existem pessoas que gostam de ir até a banca de jornal, né? Todos os dias ele chegava, cumprimentava, dizia muito obrigado, tenha um bom dia. Um dia, um amigo que o acompanhava lhe disse, olha, você vem tanto tempo aqui, toda vez você cumprimenta, agradece, deseja bom dia,
E o jornaleiro nem olha e nem responde para você. Por que você continua fazendo isso? E ele responde, porque isso é o melhor que eu sei fazer. Talvez um dia ele me responda. Não há problema. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que é melhor. Vocês já vivenciaram assim um dia em que após ajudar alguém, após dar um abraço em alguém, prestar uma informação, a pessoa se sentiu tão satisfeita, agradeceu com tanto carinho, talvez até um simples abraço, que ao final do dia você percebe que está muito feliz, que você se sente energizado, que você se sente vigorado, os olhos parecem brilhar e você sabe que aquele dia mereceu ser vivido. É importante a gente prestar atenção a esses dias, a esses atos, porque quando nós buscamos o autoconhecimento, nós apenas olhamos o que a gente tem de pior. Mas esse dia em que você sabe que você deu o melhor de si, ele precisa ser visto, não com vaidade, mas para ser replicado, para que ele aconteça outra vez. Para que você traga essa ação que fez o outro feliz e, consequentemente, você tornou-se mais feliz às vezes do que ele. Embora tenha origem no latim, a língua romana, virtude foi trazido ao mundo ocidental pelos filósofos gregos, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, que buscaram no Egito, através dos sábios, pensadores, filósofos iniciados, na representação dos seus deuses, na Pérsia, Zoroastro, na China, Lao Tse e Confúcio, Siddhartha Gautama, o Buda, toda a fundamentação para o conhecimento sobre a ética. Jesus vem, sintetiza todos esses conhecimentos, colocando no centro de tudo o amor. Kardec, com a doutrina espírita, coordena todo esse processo. Para, então, estudar melhor a virtude, nós vamos fazer vamos ter como base a filosofia moral e a filosofia espírita. É importante começarmos analisando a ação humana. A ação humana é um efeito da vontade, é um ato voluntário. Se não houver vontade, é apenas movimento. Podemos dividir a ação humana em 3 grupos. Ação moral é uma ação desinteressada que visa ao bem, portanto, torna-se um ato virtuoso. Ação imoral é uma ação que vai contra os princípios morais. A ação amoral, ela é baseada no interesse. Portanto, não é um ato virtuoso. Ela pode até ser uma boa ação, mas se houver o interesse, ela não é virtude. Vamos exemplificar. Eu vendo um carro. Esse carro, há um vendedor e o comprador. Nessa transação existe o interesse de vender e de comprar. Portanto, é uma ação amoral. Ela não é moral porque tem o interesse, mas não é imoral porque não violou os princípios morais. Porém, se eu vendo e não aviso ao comprador que esse carro teve uma avaria muito grande que abalou a sua estrutura, o meu ato torna-se imoral.
porque eu estou escondendo a verdade. Eu não estou sendo verdadeiro, eu estou prejudicando o outro. Aí a gente fala, mas se eu for falar, ele não vai comprar? Não sei, talvez ele não compre, mas uma outra pessoa que é mecânico, sei lá, que ele ou então diz, olha, mesmo assim eu gostei do carro, mas a gente pode aí ver quanto que eu vou gastar para torná-lo melhor. Então, eu não devo esconder a verdade, porque aí eu estaria fazendo do meu ato, da minha atitude, algo que não condiz com a virtude. Esse interesse, às vezes, ele até pode acontecer de uma forma inconsciente. Nós podemos praticar uma boa ação. Ela vai trazer benefício ao próprio. Por exemplo, participar de uma distribuição de alimentos, arrecadação de roupas, trabalhar num projeto social, numa ONG, numa casa espírita, numa pastoral da criança. Existem muitos trabalhos que são bons atos que eu pratico quando eu me empenho em fazê-lo. Mas se eu uso esse meu trabalho como uma maneira de me projetar para me sentir admirada, a fim de suprimir uma carência que eu carrego e às vezes até desconheço, ela deixa de ser virtude, porque há um interesse. Há um interesse de eu mostrar ao mundo, das pessoas me admirarem, que a minha carência seja diminuída. Essa questão do interesse é muito bom que nós olhemos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele, na questão 893, pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem que todas as virtudes têm o seu mérito, porque elas são sinais de um progresso no caminho do bem. E que também todas as vezes em que eu resisto ao mal, eu estou praticando uma virtude. Mas o mais sublime na virtude, eles dizem, é o sacrifício do interesse pessoal. Então, sempre que nós falarmos de virtude, a gente também vai ter que pensar na questão do interesse, seja ele consciente ou não. E também na 895, Kardec pergunta: qual o sinal mais característico da imperfeição? E eles dizem: o interesse pessoal. Vamos para um outro filósofo para analisar esta questão da virtude. Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, ele define a virtude como o meio termo entre dois extremos, que ele chama de o justo meio. Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo Os Opostos, diz: a balança volta sempre no ponto de equilíbrio, e é justamente essa a nossa meta de aprendizado. Nem tanto lá, nem tanto cá. Tudo em equanimidade, isto é, dando igual importância a fim de acharmos o meio termo. E o que é esse justo meio? O que é esse meio termo? Vamos analisar pegando algumas virtudes. A virtude da tolerância.
Se eu sou uma pessoa muito tolerante, eu aceito qualquer coisa que façam, eu preciso tomar muito cuidado, porque se eu pender para esse lado, eu estou caindo na permissividade. As pessoas não vão aprender o seu limite. É preciso aceitar as pessoas. Eu tenho que amar, independente do que ela faça. Entretanto, eu não devo aceitar a sua conduta equivocada. Essa é uma responsabilidade que a gente tem principalmente em nosso círculo familiar. Mas, se eu não tiver tolerância nenhuma, pender para o outro lado da balança, eu vou me tornar uma pessoa desagradável, impossível de se viver comigo, uma vez que eu nada tolero. Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa é motivo para briga, para discussão. A coragem. Se eu tenho muita coragem, eu vou pender para o lado da temeridade. Eu não tenho medo de nada, eu não meço as consequências dos meus atos, eu enfrento tudo, mas eu me torno temerário. Eu posso prejudicar a minha vida e a vida do meu semelhante, uma vez que eu sou inconsequente. Se eu vou para o outro lado e eu tenho muito medo, não ouso fazer aquilo que eu preciso exercitar para me capacitar melhor, eu me torno um covarde. A generosidade. Se eu não sou nem um pouco generoso, eu falo assim, eu trabalhei, eu batalhei e eu consegui por mim mesmo tudo isso que eu tenho. Eu estou pendendo para a avareza. Eu preciso tomar cuidado. Nem todos vão ter algo como a fortuna, como o bem-estar, como bens que foram me dados em confiança, para que eu pudesse usá-los. Se por um outro lado, a minha generosidade é muito grande, essa minha generosidade me faz dispensar todos os meus bens. Não uso a razão, não uso aquilo que me foi dado também para estabelecer um equilíbrio dentro dos opostos. Eu estarei também caindo na prodigalidade. E na questão 896, os espíritos dizem a Kardec, quando ele pergunta das pessoas que repartem, que passam todos os seus bens. E ele diz, a fortuna não é dada para ser jogada ao vento, que há outro para ser guardada num cofre. Ela é um depósito do qual nós teremos que prestar contas do bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Vejam que nós temos aí a questão que também é apontado na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, nós também temos essa questão. Ainda temos o exemplo, de que Jesus nos disse de que é preciso ensinarmos a pescar, não apenas dar o peixe, porque eu tenho que dar condições para que a pessoa possa realmente sair daquela situação em que ele se encontra. É evidente que às vezes
a situação em que ele se encontra é tão grande que primeiro eu tenho sim que dar o peixe. Aí é a minha emoção que está sendo colocada. Eu sei que naquele momento eu preciso primeiro saciar a fome para depois lhe dar condições para que ele ganhe, que eu doe a vara e que eu também o ensine a pescar. Então a gente precisa tomar todas essas questões como embasamento para que a gente não pese para um lado ou para o outro, mas que a gente encontre o nosso equilíbrio. Há um ditado militar que diz que se queres a paz, prepara-te para a guerra. Esse ditado, embora ele pareça um paradoxo, ele simboliza a busca pelo equilíbrio. E esse equilíbrio é que nos traz a paz. E a guerra é essa luta constante que nós temos dentro de nós, entre o self e o ego, a luz e as trevas, o bem, o mal, o racional, o instintivo. Então, esse ditado resume bem. A partir do momento que eu quero buscar a minha paz, eu tenho que começar a lutar e equilibrar esses opostos. O clássico indiano, Bhagavad Gita, simboliza essa guerra, essa luta que enfrentamos diariamente. Arjuna, jovem príncipe com a morte de seus pais, teve o seu trono, as suas propriedades, os seus bens usurpados pelos seus parentes. Para reaver o que é seu, ele parte para a guerra. Em meio à luta, ele tem uma crise e resolve parar a guerra para refletir. Krishna lhe aparece e diz que ele deve continuar a luta. Ele argumenta que não pode lutar com eles, pois fazem parte dele, são sua família. Krishna lhe diz que ele precisa recuperar o seu reino, que simboliza o seu eu interior, a sua essência, e passa a lhe ensinar as virtudes necessárias para vencer a guerra. E eu? O que eu estou fazendo para vencer essa guerra entre os meus opostos? Eu conheço os meus inimigos? Já sou capaz de ser constante e firme na prática do bem? Eu estou atento para perceber se há interesse nos meus atos ou se eles estão tornando-me mais feliz, energizado, com os olhos brilhantes? Busco o equilíbrio nos meus atos? Platão foi o primeiro a usar a palavra pandemia com sentido mais genérico, referindo-se a qualquer acontecimento capaz de alcançar toda a população. Vamos provocar uma pandemia? Não de coronavírus, mas sim de virtude, contagiando o maior número de pessoas com esse potencial que carregamos dentro de nós. Fiquem na paz, vibrem na luz.